Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, numa linguagem mais atual, diz assim: 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziglag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziglag. Eles queimaram a cidade, prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Aionã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, na cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedrada. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e levaram a Davi e deram ao rapaz comida, água, figos secos, 2 cachos de passas que haviam ficado 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou o egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui para trás 3 dias e fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziglag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e festejando por toda a grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e de todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nesse momento agora, que o Senhor nos ajude, levando cativo a nossa obediência, o nosso entendimento, a presença do Senhor, para que tudo aquilo que for ministrado, ensinado aqui nesse altar, possa encontrar o caminho do nosso ouvido, chegar até o nosso coração e gerar em nós a motivação e o objetivo real do que a tua palavra está sendo enviada nesta noite. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Então que o Senhor, através do Espírito Santo, possa fazer com que possamos entender
tudo aquilo que o Senhor tem para nós através dessa mensagem nessa noite. E toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Amém? Que história! Que história nós estamos ouvindo aqui hoje e seremos ministrados. O tema da mensagem de hoje, sendo o guerreiro que minha família precisa. O tema da mensagem é esse, sendo o guerreiro que a minha família precisa. Eu estou muito feliz e muito em paz por poder ministrar essa palavra mais uma vez. Então, assim, como o assunto é família, nós estamos trabalhando família, e esse texto é um texto muito rico, com todas as áreas, não só na questão familiar, mas vocês sabem que eu tenho um prazer muito grande de ministrar, de instruir sobre a questão de família. Então esse texto vai nos levar a uma instrução poderosa, de um aprendizado que nós podemos ter nessa noite através dessa mensagem. Um deles é que em tempos difíceis, revela quem realmente nós somos. As crises, em todos os sentidos, revelam um sentimento que está dentro de nós. Não é verdade? A gente às vezes se surpreende com a atitude de algumas pessoas quando elas estão passando por lutas, quando elas estão passando por algum processo de dificuldade. Ou talvez até a gente se surpreenda com a gente mesmo, ao responder, ao reagir de uma forma que não é a nossa, quando você de fato está passando por uma pressão ou por uma situação bastante delicada. E aí a gente fica pensando sobre isso. As nossas reações, elas são inspiradas quando surpreendidos por dificuldades nós somos. Por isso, nós precisamos refletir quem nós somos nos momentos difíceis da nossa vida. Precisamos parar e olhar para dentro de nós quem nós realmente somos nos momentos difíceis, para que assim a gente possa reagir de uma maneira sábia em tempo de crise. Nós já estamos aí praticamente quase que 2 anos vivendo uma crise. E essa crise que nós estamos vivendo está mostrando para a sociedade, mostrando para muitas pessoas quem elas são realmente. E aí eu chamo a atenção para esse cuidado que nós devemos ter, para que a gente possa agir de maneira sábia em tempo de crise. O contexto do texto mostra para nós que Davi estava vivendo num deserto, com um grupo de seguidores, que também estavam tentando sobreviver com as suas famílias em paz. E a gente fica pensando como que é difícil você hoje sobreviver na cidade. Já está difícil. Você imagina tentar sobreviver num deserto com uma família e querer viver em paz. E o contexto desse texto mais ou menos caminha para essa direção. E a gente pode fazer uma leitura superficial que eram homens duros, porque não é qualquer um que vai viver no deserto não, querido. Não é qualquer boca aberta que vai para lá não. Não vai morrer. Então eram homens experientes, experimentados, talvez na dor, no sacrifício. É um termo que as pessoas costumam dizer assim, eram casca grossa. E eles estavam lá tentando sobreviver no meio do deserto, enfrentando crises. E na realidade Davi, ele estava mais era fugindo de Saul, porque Saul havia jurado que ia matar. Aí Davi falou assim, eu vou dar um jeito de sair fora desse homem. E aí ele entendeu que lá no deserto ele poderia ficar mais protegido. E uma coisa simples de entender. Aí vamos trazer agora para a realidade nossa atual. Quando você sai de casa
para trabalhar, você está buscando lá o sustento da sua família. Quando você volta para casa, o que é que você espera encontrar na sua casa? Alguém falou aí? Paz, não é isso? Alegria, harmonia. Davi estava com seus homens. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco onde ele estava. Mas ele volta da onde ele estava. E com expectativa de chegar em casa, encontrar essa paz, encontrar essa alegria, essa harmonia. O que ele encontra? A cidade toda queimada, toda destruída. E todas as famílias, todas as pessoas que estavam ali, as mulheres, as crianças tinham sido levadas como sequestradores, né? Então você imagina só que frustração, que tristeza, que decepção Davi e os seus homens tiveram quando vêm para casa com aquela expectativa: nós estamos cansados, eu quero chegar em casa agora, aquele banho gostoso, né? Não sei se vocês tomaram banho todo dia lá naquele lugar, no deserto, mas ter aquela acolhida, né? A Caixa está me ajudando a lembrar aqui. Reféns como de sequestradores, né? Então assim, é essa situação que as pessoas que estavam naquele lugar ficaram reféns. E foram levados para um outro lugar, que Davi não sabia para onde, não sabia como. Mas nós temos um propósito. A nossa casa não pode ser um lugar hostil. A nossa casa não pode ser um ambiente de guerra. Tem que ser um lugar onde você tenha prazer de voltar. Porque nós sabemos que tem pessoas que saem para trabalhar e que ficam depois do serviço perambulando pela rua, por algum lugar, até da hora que chegar em casa só o tempo de tomar banho e dormir, porque não sente prazer de voltar para aquela casa, porque aquela casa é um ambiente hostil. Mas existem pessoas dessa forma. Davi, quando chega em casa com seus homens, na expectativa de ter esse tempo de paz, ele encontra uma surpresa desagradável. E aí você, pai, chefe de família, alguém que está controlando uma casa, você imagina o que passou na cabeça desses homens. Quando chega lá e não encontra nada, encontra a cidade toda destruída. O que passou pela cabeça deles? Hoje, pelo tamanho da proporção que nós temos visto aí, da maldade, do amor de muitos se esfriando, nós temos visto cada notícia, cada situação que é impressionante. Quando você escuta, que você pensa assim: eu não acredito que fizeram isso com uma outra pessoa. Então você imagina naquela época, o que passou pela cabeça daqueles homens. Será que as mulheres estão bem? Será que foram estupradas? Será que estão vivas? As crianças, será que estão sendo abusadas? Você imagina que conflito de ideias na cabeça deles. Porque é isso que um chefe de família pensa com relação à sua família. É proteger a casa. Se chega em casa e não está lá, você fica desesperado. O que aconteceu? Então eu fiquei imaginando o que passou na mente desses homens, o que foi gerado no coração desses homens. Porque quando você sabe de um sequestro, alguém aqui já viveu uma experiência de ser sequestrado, alguém na família? Graças a Deus não. Mas você sabe que isso acontece praticamente quase que todos os dias, principalmente nas grandes cidades. Você acha que dá para acreditar num sequestrador? Se você me pagar aqui, eu vou liberar o seu filho, a sua filha. Se você me der o dinheiro, depositar o dinheiro, você acha que dá para acreditar no sequestrador? Não dá, amados. E aqui eu creio que eles estavam vivendo uma situação assim. E a primeira reação desses homens me chamou muito a atenção. Não sei se você prestou atenção aí. Qual foi a reação desses homens? A primeira reação desses homens quando eles viram a cidade queimada, as suas mulheres tinham sido levadas embora, as crianças também tinham ido junto. Qual foi a atitude desses homens durões, valentões? Qual foi a primeira atitude deles? Chorar. Você imagina só um homem, os homens durões, os homens de guerra, chorar. Essa atitude, querido, me chamou muita atenção. Por que esses homens choraram? Nós já falamos aqui. Eles choraram por suas famílias.
Eles estavam chorando pelas famílias que tinham sido levadas como reféns. E eu fiquei muito impactado quando Deus gerou no meu coração essa visão, essa perspectiva nessa condição. Eles choraram. A Bíblia diz que eles choraram em alta voz. E eu fiquei pensando, versículo 4, né, que Davi e o povo se achava com eles, alcançaram, né, um choro com alta voz, e até que não houve neles mais forças para chorar. Olha que sentimento que esses homens estavam sentindo, estavam tendo naquela hora. E essa reação me levou a uma pergunta: será que estamos chorando em alta voz pela nossa casa? Será que nós estamos chorando numa proporção como essa pela nossa família? Eu fiquei pensando nisso, pedindo: Senhor, ministre no meu coração sobre isso. Será que nós estamos chorando pelos nossos familiares, ou nós estamos aceitando as coisas que estão acontecendo? Porque existe uma diferença de posicionamento aqui. Vocês estão entendendo, amados? Uma é você chorar, a outra é você aceitar. A escolha é a nossa. Porque nós devemos ter muito cuidado. Porque muitos estão deixando portas abertas para que os sequestradores entrem dentro da nossa casa. Aí a gente começa a ter a direção de Deus, como eu disse, que é para a família. A gente começa a pensar nessa dimensão familiar. Muitas pessoas estão aceitando as circunstâncias que estão vivendo. Circunstâncias em que a família está sendo exposta. Ao invés de chorar. Semana passada eu estava ministrando para os nossos alunos, eu estava falando com a Daniele. Eu falei com ela, não sei se foi na aula ou se foi uma conversa que a gente teve particular. Acho que foi no gabinete que a gente teve uma conversa particular. Falei com ela sobre o que eu faço toda madrugada. Toda madrugada. Eu levanto as minhas mãos em direção à casa onde os meus filhos moram. Vocês sabem que eles não moram conosco, né? Nós são grandes, Então eu levanto a minha mão em direção à casa deles. E falo com o Senhor sobre uma ministração que nós tivemos aqui, derramando o meu coração como água, em forma de oração diante do Senhor para a vida dos meus filhos. Foi isso, Daniel? Lembra? Eu puxei essa responsabilidade para mim. Eu sei que a Berenice e o Gabriel também fazem isso toda madrugada. Eu não sei se tem mais alguém aqui que tem esse costume de fazer isso pela madrugada. Mas isso tem me dado muita paz. Porque a minha parte eu estou fazendo. Aquilo que compete a mim fazer, eu estou fazendo. E eu estou confiando, descansando em Deus, que Deus vai fazer a parte dele, que é convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então eu estou fazendo a minha parte. Eu não posso deixar portas abertas para que o sequestrador entre. Porque tem muitas coisas entrando, que estão sequestrando coisas preciosas da nossa vida. E eu espero em Deus que você hoje receba do Senhor uma revelação de coisas que estão acontecendo na sua casa, que é uma porta aberta para sequestrar o que você tem de melhor dentro da sua casa. Eu creio nisso. A primeira reação desses homens foi essa de chorar. E a gente fica pensando nisso. Situações difíceis, elas não mandam aviso. Chega sem avisar, querido. Simplesmente acontece. Se você tivesse um aviso prévio, mês que vem você vai passar por uma situação assim, assim, assim. Você ia se prevenir, né? Mas as situações difíceis não avisa não. Elas vêm, chegam e pronto. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Porque se você não estiver fortalecido no Senhor, você vai esmurecer.
Você vai entristecer. Porque olha só uma coisa. Davi estava com 600 homens. E quando eles voltaram, Davi e os 600 homens encontraram a mesma situação de miséria lá. A primeira reação foi chorar em alta voz por aquilo tudo. Mas depois que a coisa acalmou, qual foi a reação dos outros? Vamos dizer assim, se fosse um número fechado, isso eu creio que é um valor aproximado. Mas vamos dizer que 599 homens tiveram uma reação totalmente diferente da de Davi. Eu estou só dizendo aqui uma situação hipotética, tá bom? Mas esses homens, tirando Davi, o que eles pensaram? O versículo de número 6 está lá. Pois o povo falava em apedrejar Davi. Eles estavam achando que Davi que era o culpado. Porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e das suas filhas. Você acha que a alma de Davi não estava amargurada também, não? Aqui existe uma diferença de como lidar com sentimentos na hora de uma crise. Esses homens todos pensaram em matar Davi, em acabar com Davi. E Davi não, Davi teve uma outra postura. A Bíblia diz que Davi ficou bravo. Ficou triste, amado. Você imagina só, na hora que o povo tinha que juntar forças, precisava de um líder para poder conduzir a nação, conduzir aquele povo, não era a nação, conduzir aquele povo naquele momento. Ao invés de eles juntarem forças, eles estavam pensando em matar o líder. Queria acabar com Davi. Tornaram-se inimigos deles mesmos. Olha que coisa impressionante. E isso acontece em algumas casas, em alguns lares, quando são invadidos por sequestradores. Os membros tendem a jogar a culpa um no outro. Não é verdade? Quando algo acontece, eu não sei se isso acontece na sua casa, na sua família, ou se você já viu acontecer isso em outra casa, em outra família. Mas quando alguma coisa dá errado, começa um tititi dentro da própria casa. Os membros começam a jogar culpa um no outro, como se pegassem pedras, e eles transformam aqueles que são íntimos em inimigos. Você conhece algum caso assim? Infelizmente acontece. Pessoas que são íntimas, que moram na mesma casa, desfrutam do mesmo ambiente, quando alguma coisa dá errado, se transformam em inimigos. Foi o que aconteceu aqui. Aquela turma toda estava sob o controle, o governo de Davi, mas quando alguma coisa deu errado, eles logo quiseram apedrejar e matar Davi. E Davi se sente só, porque é isso que o diabo quer, que você se sinta só, abandonado, ninguém te ama, ninguém te quer, e não vai dar nada certo. Que você se sinta sozinho nas lutas que você enfrenta no seu dia a dia. Principalmente você que está disposto a mudar e restaurar a sua família. Nós estamos trabalhando para termos a família dos sonhos. Amém? Então se prepara, querido. Se prepara que situações como essa podem acontecer na nossa caminhada, na nossa vida. Essa mensagem da família dos sonhos também está guardada no meu coração como algo de Deus. Eu peguei para mim e estou trabalhando nisso. E a gente vê isso acontecer a toda hora. E a gente aprende a olhar de uma perspectiva diferente. Porque quando você, da maneira que você olha para as pessoas, muda a forma como nós somos vistos por elas. Aquela história de comigo é assim, bateu, levou, eu nasci assim e vou morrer assim. Quando você olha com uma perspectiva diferente, as pessoas vão olhar para você também de uma maneira diferente. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer. Davi teve que fazer uma escolha. Quando ele ficou sabendo que o povo todo lá fora estava revoltado e queria matar ele. Ele teve que fazer uma escolha. E às vezes nós estamos no mesmo limite dessa escolha. Davi teve que escolher. Ou abandonar a família, largar para lá, ou lutar por ela.
Eu quero que você preste bastante atenção, porque essa palavra ela tem um propósito de instrução poderosa na sua vida, porque eu creio que tem pessoas que estão nesse limite, pensando em até desistir de lutar por a sua família. Porque pessoas estão falando, pessoas estão dizendo, pessoas estão insinuando coisas que estão deixando você numa situação desconfortável. Mas Davi, ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade muito grande. E quando nós estamos nessa pressão psicológica, esse nível de relacionamento que Davi está vivendo aqui, ele entendeu que essa era uma situação, uma decisão de vida ou morte. Ou ele ia viver espiritualmente ferido pelo resto da vida, ou ele ia ser um herói espiritual na sua família. Aí Davi faz algo que nos chama a atenção de uma maneira muito, muito interessante e especial. A primeira atitude que uma família deve ter quando enfrenta dificuldade é buscar o Senhor. Saber do Senhor como que eu devo agir num momento como esse. Fica aí a orientação. A primeira atitude que nós devemos ter como família, quando enfrentamos uma dificuldade, ou como nós estamos aqui dentro do texto, sendo sequestrados ou saqueados, nós devemos buscar o Senhor, para saber o que Ele quer. É no ambiente familiar, amado, que nós aprendemos a amar. É nesse ambiente doméstico, caseiro, que nós aprendemos a amar. Porque olha só que desafio que nós enfrentamos. Porque é nesse ambiente de família é que nós enfrentamos as piores decepções, as frustrações. É tudo nesse ambiente de família. Mas ali eu sou desafiado a ter uma capacidade diferente de amar. Eu sou desafiado a amar. Isso é cristianismo. É isso que Cristo nos ensina. É isto que o Evangelho nos ensina. Mas a realidade é que existem muitos cristãos que estão vivendo um cristianismo de conversa fiada. O que é um cristianismo de conversa fiada? É viver cristianismo só de domingo, querido. Isso é conversa fiada. Só vem no culto domingo. Eu não estou querendo julgar seu relacionamento, sua vida com Deus, não. Mas fica claro sobre isso. É um evangelho de conversa fiada. E o que é pior, esse cristão nem sabe, mas já caiu descrédito dentro da sociedade. Ele acha que é um bonitão bambambam, mas ele já está desacreditado na sociedade já. Porque ele só quer vir no culto de domingo. E uns ousam só vir no culto de domingo de ceia. São os mais radicais ainda. Isso acontece porque a vida dessas pessoas não está alinhada com o discurso que ela prega. Talvez ela bate no peito no local de trabalho, onde ela fala e acontece uma porção de coisa, mas o testemunho dela lá dentro está totalmente vazio, totalmente desacreditado. Diz que ama, mas falta atitude de amor. Ter atitude de amor, isso é muito sério. E muitas pessoas, em nome de Jesus, estão discriminando as outras. E é mais sério ainda. A verdade é que nós carecemos da graça de Deus todos os dias. Precisamos de sabedoria para não abortar os sonhos de Deus na vida das pessoas que nós amamos. Precisamos ser cooperadores de Deus na edificação do nosso lar. Precisamos ser cooperadores de Deus na edificação do nosso lar. E não aquele que aborta, aquele que mata, aquele que destrói. Porque presta atenção numa coisa comigo. Nós devemos estar atentos com isso. É dentro de casa que vivem as pessoas que têm o maior potencial de ferir a nossa vida. Não é verdade? Porque são as pessoas que nós mais amamos. E são essas pessoas que têm um potencial muito grande para nos ferir. Assim como também nós temos um potencial muito grande de ferir essas pessoas.
mas é dentro de casa. E nós devemos ter o cuidado para não sermos perpetuadores das feridas provocadas nos nossos familiares. Que às vezes nós temos pessoas da família que estão feridas, e ao invés de você levar uma palavra que vai curar, você fica perpetuando a verdade. Você fica alimentando aquilo. E quando nós entendemos que o propósito bíblico para os relacionamentos, nós evitamos muitos conflitos. Eu creio que essa noite você está recebendo de Deus uma palavra que está te dando entendimento sobre o propósito bíblico nos relacionamentos a nível familiar. Com essa atitude, com essa direção, eu fecho essa parte dizendo que muitos se perdem espiritualmente dentro de casa, por não saber lidar com esse tipo de situação, que são as pessoas com um potencial maior de nos ferir, que estão dentro da nossa casa, e muitos não conseguem saber lidar com isso e se perdem espiritualmente dentro de casa. Aí o negócio azeda mesmo, o negócio desanda. Porque se você perdeu a espiritualidade dentro da sua casa, você deixou o saqueador, você deixou a porta aberta, e ele está lá, e talvez você nem esteja percebendo. Uma coisa interessante é que Davi percebe claramente que essa batalha, ele viu aquela história toda, mas ele tem uma direção de Deus, ele percebe essa batalha. Ela precisa ser levada para uma dimensão espiritual. Não é só o fato de eu sair daqui e pegar na mão com esses homens, não, eu tenho que colocar isso diante de Deus. Tanto é que o versículo 7 e 8, Davi manda trazer a estola sacerdotal, que era algo usado, né, para conversar com Deus e assim ter a resposta. E aí nós lemos aqui que a resposta veio: Davi, vai, luta que você vai vencer. Mas ele só teve essa resposta porque ele buscou. E tem muitas pessoas que não estão tendo paciência de buscar o Senhor e acha que vai ser na raça, e sai fazendo besteira atrás de besteira. A estola sacerdotal que Davi pediu para trazer representa as armas espirituais que são eficazes. Armas espirituais como a oração intensa, algo de sinceridade, algo objetivo. E a gente olha para dentro do contexto do texto que Davi está vivendo. As experiências anteriores de Davi trouxeram uma plena convicção para ele: a oração é a sua melhor arma. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. Davi entendeu isso. E nós já vimos história, depois nós vamos ver mais história para frente de Davi, que Davi também já fez algumas besteiras com relação a isso. E quando ele percebe a besteira que ele faz, ele volta lá na origem: eu preciso orar. Foi o caso quando ele foi querer trazer a arca da aliança de novo para Jerusalém, e a gente sabe a besteira que deu. A arca caiu e morreu um, morreu o outro, só porque tocou na arca, porque ele não teve um propósito de oração antes, ele só achou a ideia bacana. E as experiências anteriores de Davi fazem com que a sua fé seja usada de forma racional. Quando você usa a sua fé de forma racional, as suas emoções ficam sob controle. Porque se você deixar para agir só sobre as suas emoções, você vai perder o controle de muitas coisas na sua vida. Porque quando você alinha a sua fé racional com o seu sentimento, você consegue abrir porta para o caminho, para fazer o que precisa ser feito. A verdade é que cada dia nós somos surpreendidos por um novo desafio. A cada dia nós somos surpreendidos por um novo problema. Né, Bombinha? A cada dia. A cada dia surge algo novo. Nós não precisamos hoje da estola sacerdotal, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando surgir um problema, quando surgir uma dificuldade, consulte o Espírito Santo. Clame por ele, peça a orientação do Senhor. Assim como Davi era ungido, nós somos ungidos também em Cristo. Nós somos os guerreiros que a nossa família precisa. Amém.
Nós somos esses guerreiros que a nossa família precisa. Viu, Ricardo? Nós somos isso. Através do Espírito Santo, muitas coisas vão se clarear, vão abrir na nossa vida. Nós sabemos que existem famílias que brigam e brigam muito. Sabemos disso. E eu digo para você uma coisa: há batalhas dentro de casa que não se ganha com argumento, querido. Tem batalha dentro de casa que você não vai vencer no grito. Você vai vencer na oração, querido. É no silêncio. É lá que você vai vencer. Todas as nossas vitórias em casa serão alcançadas através do joelho, dobrado, orando, clamando a Deus, derramando a nossa alma perante Ele. Não desista, não jogue a toalha, não entregue os pontos. Lute pela sua família, lute pela sua casa, mas não faça nada antes de orar. Aí depois sim, depois que você ora, chega a hora de agir. É a hora da ação. Aí o negócio fica mais gostoso. Que aí você vai entender aquilo que Deus te deu como estratégia, você vai seguir adiante. Alguns companheiros de Davi não aguentaram a caminhada. A Bíblia diz ali que eles, quando eles saíram para poder restituição da família, muitos não aguentaram. Cansados, gente. Ficaram lá. E Davi não criticou eles, deixa eles quietos aí. Vamos seguir adiante. Davi não se preocupou com eles. E aí a gente aprende uma lição muito importante com Davi no quesito família. Na família não podemos forçar as pessoas a uma caminhada que elas não aguentam. E tem gente aí tentando arrastar a pessoa da família. O cara não está aguentando. Você tem que ir no culto, e você tem que ir, e você tem que ir. O cara não vai deixar ele. Davi não se irritou com aqueles homens que falam assim: Davi, olha, nós não estamos aguentando não. E olha que eram 200. Ele tinha 600. Um terço do exército de Davi ficou no meio do caminho, cansado. Mas Davi, ele nos ensina aqui: tem alguém da sua família que está cansado na caminhada? Deixa ele. Nós temos falado aqui, está cansado? A única solução para quem está cansado é descansar. Não deixa. Deixa. Porque cada pessoa tem um ritmo. Cada pessoa tem um jeito de agir diferente. E quando você respeita isso, a sua família fica em paz. Se você tem ânimo, se esforce o máximo que você puder para o bem da sua família. Se estiver cansado, né, Jalira? Descansa. E eu quero encorajar você a não desistir da sua família, a não desistir do seu casamento, a não desistir dos sonhos, dos planos de Deus para a sua vida, dos seus filhos. Não deixe a mão do inimigo entrar na sua casa. Lute por aqueles que Deus lhe deu. Você que é homem, chefe de família, existe uma responsabilidade, e nós temos a obrigação de lutar por essas pessoas que Deus nos deu. Em nome de Jesus, querido, não abra mão da sua família. Não abra mão da sua família. Eu fiquei imaginando aqui, a Bíblia diz aqui que eles lutaram o dia inteiro. Eu fiquei imaginando como que esses homens tiveram que lutar por suas famílias. Eu fiquei pensando nessa forma, Eduardo. Como que esses homens tiveram que lutar o dia inteiro por suas famílias. Que nível de desgaste físico, emocional que esses homens tiveram. Nós precisamos identificar quais são os inimigos da nossa casa. E muitos vão ficar surpresos ao identificar que muitos desses inimigos agem dentro da nossa casa e com o nosso consentimento. Tem muitos inimigos que estão agindo dentro da nossa casa. E o que é pior, nós é que estamos dando legalidade para eles.
E eu fico pensando sobre isso. Depois de batalhar o tempo que for necessário, você vai ver a recompensa. Precisamos lutar o quanto nós pudermos para sermos restituídos daquilo que perdemos. E uma coisa nós precisamos saber: a luta pela nossa família vai exigir o máximo de nós. Não há espaço, Valdeir, para descuido. Nós não temos o prazer, né, de descansar ou de descuidar quando você está no meio dessa peleja. No momento que você começou, busque em Deus a força para você chegar até o final, porque você está lutando por uma causa que vale a pena. Saia em defesa da sua família. Não abra mão de ver a vitória de Deus acontecendo dentro da sua casa. Não abra mão disso. A vitória de Deus na sua casa. A Bíblia diz que Davi salvou tudo. Ninguém faltou, desde o menor até o maior. Davi conseguiu restituir toda a sua família, sem exceção alguma. Tudo. Tudo. Não deixe sua família ser destruída. Não se conforme em perder nenhum dos seus familiares. Porque Jesus quer que você e a sua família sejam salvos. Deus não faz nada pela metade, querido. Deus não faz nada pela metade. Se você crê nisso, receba a sua bênção completa, querido. Porque Deus não faz nada pela metade, não. A bênção é completa. O que parecia ser o fim, não foi. Não foi. Eu quero encorajar você a esperar em Deus por um milagre. Se existe situação na sua casa que você está dizendo assim, só um milagre, então eu quero encorajar você, espere por esse milagre na sua casa. Espere por esse milagre na sua casa. Sabe como? Sendo o guerreiro que a sua família precisa. Porque o milagre não vai acontecer se você não guerrear, querida. Então seja o guerreiro que a sua família precisa. Quando surge uma crise, precisamos ter coragem para enfrentar, querido. Tem gente que prefere fugir dela, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vai fugir disso, ele vai enfrentar essa crise. A Bíblia conta ali que Davi conseguiu, veio, restituiu tudo, ficou tudo bacana, tudo lindo. E quando tudo parecia lindo, quando tudo parecia já no jeito, surge um problema. Você conseguiu identificar qual é o problema que surge aí na leitura que nós fizemos aqui? O interessante é que eu falei agora há pouco que ficou 200 homens cansados para trás. Lembra disso? A Bíblia diz para nós ali. Se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver que depois que Davi e os homens conseguem trazer tudo de volta. E algo interessante ali, voltando aqui um pouquinho, que a Bíblia diz para nós que esse dia todinho de luta, Davi e o seu exército mataram todos aqueles homens que estavam lá. Só não matou quantos? Oi? Não, 400. 400 rapazes, jovens, resolveram fugir. E o interessante é que de 600 homens que Davi saiu, 200 ficou e foi 400 para a guerra lá. Os 400, a Bíblia não diz que Davi não perdeu nenhum. Matou tudo. E o interessante é que 400 fugiram. O mesmo número que Davi foi e venceu, foi o número que eles ficaram, ao invés de tentar resistir, eles foram embora. Só uma curiosidade interessante, né? O mesmo número que Davi foi para a guerra, foi o número que depois de ter feito tudo, os caras foram embora. A Bíblia diz para nós que os 400 foram embora.
Mas uma coisa me chama a atenção no versículo 22, querido, e versículo 23. Em todos os malvados, olha só, e perversos, de mau caráter, dentro dos homens de Davi, que tinham ido junto, disseram: visto que não foram conosco, nada lhes daremos dos despojos que recobramos, senão cada um a sua mulher e os seus filhos, para que levem e se retirem. Isso foi dito para os 200 homens que ficaram. Olha só que situação que Davi fica. Porque os 400 homens que foram com Davi, que venceram tudo, que pegaram os despojos, que ficaram, digamos assim, potencializados com aquilo que eles conquistaram lá, ele diz assim: ó, só vamos devolver para esses 200 cansados que ficaram no meio do caminho aí, só vamos devolver para eles as mulheres e os filhos. O que nós ganhamos lá de despojo, não vamos dar para eles não, que eles não merecem não. Presta atenção que situação que aconteceu dentro da família que Davi estava vivendo naquele deserto com aqueles homens. É algo triste, mas é verdade que na maioria das famílias ainda existem pessoas malvadas, perversas e sem caráter. Na realidade, eu acho que sem caráter acho que não existe, né? Mesmo que seja um caráter mau, a pessoa tem. Sem caráter, acho que não existe uma pessoa sem caráter. Ou é bom ou é ruim. Aqueles que não têm a visão ampla da vitória de um é a vitória de todos, pensa assim: a minha alegria tem que ser a sua alegria, Kelsey, e a sua alegria tem que ser a minha. Quando eu penso diferente, eu vou pensar igual esses homens assim: não, eu conquistei porque eu fiz por merecer, você está fora, você que se dane. Davi teve que enfrentar essa situação, porque quem não tem a visão ampla de que a vitória de um é a vitória de todos, que pensa que a vitória dele só é devido à recompensa, Deus deu a eles, a Bíblia deixa muito claro, mais do que eles haviam perdido. Eles trouxeram o que levaram deles e ainda trouxeram o que era dos outros, que isso era uma prática de guerra comum. Foi exatamente essa bênção que foi o motivo do desentendimento. Bichinho aí. Foi exatamente essa bênção que foi o motivo do desentendimento dessas pessoas. Aí a gente observa aqui uma coisa, querido. Tem gente que não sabe lidar com bênção. Você já percebeu isso? Tem gente que não sabe lidar com as bênçãos. Deus abençoou, ele, opa! Você não, viu, Gustavo? Você fora. Isso é só para nós aqui, como diz, só a diretoria. Tem gente que não sabe lidar com as bênçãos. E no calor daquele momento, Davi tinha que tomar uma decisão. Ou ele fazia a vontade de uns poucos homens maus, ou ele deveria ficar firme naquilo que é certo. Tem hora que nós vivemos isso na nossa vida. Tomar uma decisão em prol de pessoas más, de situações ruins, ou fazer aquilo que é certo. Ô glória. Davi enfrentou esse problema. E a decisão de Davi, aí eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa, que até então eu não havia percebido a extensão dessa ação de Davi. Quem gosta de estudo bíblico, quem gosta de entender alguns pontos que são ligados de uma história para outra, vai se deliciar com o que eu vou dizer aqui agora. Se é que você ainda não percebeu. Eu digo para vocês que eu fui perceber isso estudando, meditando e aprofundando nessa palavra hoje. A decisão de Davi em distribuir todos os despojos com todas as pessoas, mesmo com aqueles 200 que ficaram lá, ele teve uma resposta, uma reação a longo prazo. E vou dizer para você como que é. Muito maior do que poderia imaginar, Davi fez algo que garantiu o futuro dele. Davi escolheu ficar firme naquilo que é certo.
E nessa decisão de ficar firme naquilo que é certo, ele estabelece um princípio que serviu de subsistência para ele muito tempo além daquele que eles estavam vivendo. E aí eu quero dizer para você uma coisa, você que gosta de anotar: o bem ou o mal que nós escolhemos estabelece um precedente para o futuro. O bem ou o mal que nós escolhemos estabelece um precedente lá para o futuro. Ou seja, uma brecha. Ou pode ser boa ou pode ser ruim. Versículo 23 diz assim: mas Davi disse: não fareis assim, irmãos, com o que nos deu o Senhor. Ele nos guardou e entregou às nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Davi ele consegue enxergar nessa dimensão. E quando Davi diz: Deus nos deu a vitória, ele diz para todos, não só para aqueles 400 que foram com ele lá, não, aqueles 200 que ficaram também lá. Porque Davi entendeu que aqueles homens que ficaram lá tiveram uma participação. Eles não foram para a peleja, mas eles ficaram tomando conta daquilo que pertencia àqueles homens. A coisa que aliviou a carga, que já estava mais próximo. Então eles ficaram ali como olheiro, como cuidador, como guardador daquilo. E Davi entendeu. Eu vejo aqui uma coisa muito interessante nessa atitude de Davi. E aí eu quero compartilhar com você isso. Quando Davi ele reconhece que precisa compartilhar com todas aquelas pessoas que foram o bem que eles ganharam, eu vejo isso uma visão de família. Nós somos uma família, queridos. O que nós ganhamos aqui é para todos. Deus nos deu. Nós somos uma família. Davi estava ensinando para esses homens um princípio de família. A batalha é uma ação coletiva. Cada membro desempenhando o seu papel diferente. Ele entendeu isso. E eu quero acrescentar uma informação que serve de ensino e motivação. Uma palavra do apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, versículo 28, que diz assim: todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, olha que coisa interessantíssima sobre esse versículo dentro desse texto e dentro do contexto dele. Olha só, eu vejo isso acontecendo na vida de Davi dentro desse episódio. Davi estava pronto e disposto para acompanhar. Se você, é bom que você leia o capítulo 29 de 1 Samuel. Você vai entender algo sobrenatural e muito importante, muito edificante para nós. Davi, como eu disse, ele estava vivendo no deserto, escondido, fugindo de Saul que queria matá-lo. Lá nesse lugar, Davi ele consegue 600 homens com ele ali, que acharam Davi o cara bacana, aquela coisa toda, o cara de moral, e estava lá com ele, aquela coisa toda. Então ele formou um pequeno exército. E esse tal de Aquis era um filisteu que estava arrumando um exército, formando um exército para lutar contra quem? Para lutar contra os hebreus, para lutar contra os israelitas, para lutar contra o povo que era o povo de Davi. E Davi se apresenta para ele lá, assim: ó, nós estamos juntos, hein? Aí levanta alguém lá da turma do Aquis. Aquis, rapaz, presta atenção numa coisa. Davi é daquela turma lá, rapaz. Não confia nesse cara, não. Vai chegar lá na hora lá e vai se revoltar contra nós, vai matar a gente. Aí aqui ficou pensando assim: rapaz, sabe que é verdade mesmo? Pelo sim, pelo não, não vamos correr o risco, né? Aqui vai lá e fala com o Davi assim: Davi, olha só, você é um cara bacana, seu exército legal, mas olha, não vai nessa guerra não. Fica em casa. A gente tem ouvido aí, né? Fica em casa, Davi. Fica em casa você com a sua família quietinho lá. Não vem para essa guerra não, porque vai dar ruim. Aí Davi é dispensado daquela batalha especificamente. O que você acha que deve ter acontecido no coração de Davi? Pensa bem você, que está ali associado com aqui naquele momento ali, né? Era uma liderança que Davi estava se submetendo. Você imagina
a sua liderança dizesse para você assim, ó, Denise, não precisa mais trabalhar não, tá? Fique tranquilo. O que você acha que gerou no coração de Davi? Fala a verdade. Ele deve ter ficado desapontado, não ficou? Deve ter ficado muito bravo. Não é, Cecília? Todo empolgado, é agora, é nós. Fica aí. Amados, eu falei agora há pouco aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem um propósito. Os homens que foram falar com Aquis para não levar Davi, não sabiam o que eles estavam fazendo. Na realidade não sabiam o que eles estavam falando. Mas Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabia. Davi também não sabia o que estava sendo gerado no coração dele, com relação àquilo, mas com relação ao que Deus tinha de plano lá na frente. Eu vou dizer para você aqui que foi uma coisa interessante. Veja só uma coisa. Davi ficou deveras desapontado por ser rejeitado. Coisa que ninguém gosta. A rejeição é algo que incomoda a gente, não é verdade? Davi havia sido rejeitado. Só para constar uma coisa. Sabe qual batalha que Davi foi rejeitado? Eu falei agora há pouco aqui que foi dos filisteus contra o povo de Deus. Mas o que aconteceu nessa batalha? Quem que morre nessa batalha? Nada mais, nada menos do que Saul e Jonatas. Olha o livramento que Deus deu para Davi. Você imagina Davi fazendo parte de uma guerra onde o rei Saul, o rei dele, e o filho dele, o melhor amigo dele, Jonatas, morrem nessa batalha. Você imagina só como é que deveria ficar a cabeça de Davi, o sentimento dele ficou muito pior do sentimento de rejeição. Concorda comigo? Olha como é que Deus sabe das coisas, o fim antes do começo. Davi ficou bravo, ficou rejeitado, mas olha só o livramento que Deus deu a ele. Ele não participou dessa batalha. Era a mão de Deus agindo. Pois, ao voltar para casa, mesmo encontrando aquela destruição, aquilo tudo, Davi, ele vence, né? A história. Porque se Davi fosse integrado ao exército dos filisteus, ele não ia voltar para casa naquela hora. Ele ia ficar no campo de guerra. Ou seja, ele não ia ver a destruição que a família dele tinha enfrentado naquela hora. E talvez se passasse muito tempo daquele processo de destruição, ele não ia conseguir o resultado que ele conseguiu. Está entendendo? Se ele vai para aquela guerra, olha só que um abismo chamando outro abismo. Saul morre, Jonatas morre, aí Davi estava no meio daquela guerra, quando ele volta, a família dele destruída, ele já não ia saber mais, não ia ter nem condição de fazer o que ele fez. Mas aquele não de Aquis fez com que Davi voltasse e encontrou a sua família, a sua casa toda destruída. Mas ainda há tempo de restituição e de salvação da família. E essa ação contribuiu para que Davi e os seus homens atacassem os amalequitas e recuperassem tudo que havia perdido. Esta perda foi útil para fazer retornar o mais rápido possível ao território de Judá. Olha só que coisa impressionante. Davi, ele vai lá e retoma aquilo tudo. Aí a Bíblia diz para nós aqui, você vai ler depois na sua casa um pouquinho mais do versículo 19 em diante, que Davi, ele pega os despojos, ele divide aqueles despojos para aquelas pessoas, e ele ainda abençoa as outras pessoas que eram líderes dele na época. Ele dá um pouquinho para cada um. Aquilo, como disse o André agora há pouquinho, um mimo para o povo dele. E esse mimo que ele deu para o povo dele fez com que esse povo dele o conduzisse para onde? Para onde? Quem morreu foi Saul. Era o rei que estava em vigência naquela ocasião. E quem havia sido ungido rei no lugar de Saul? Davi. E com esse mimo que ele fez com o povo não teve dificuldade. Davi é o nosso rei. Davi é o nosso rei. Pronto, amado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Davi tivesse ido para aquela guerra, talvez isso não teria acontecido.
todo esse processo conduziu mais rapidamente Davi para o trono de Judá. Uma coisa é fato, querido: o diabo não pode mudar o que Cristo fez por nós, mas ele pode criar confusão, pode causar interrupção nas nossas vidas, criando essas instabilidades. Muitos cristãos são atacados e derrotados espiritualmente porque são pegos de surpresa por Satanás. Eu quero, caminhando para o final, cuidado, e mesmo assim, todo cuidado ainda é pouco, porque pode estar acontecendo coisas graves na nossa casa, no seu lar, quando você está fora. Muito cuidado. O diabo é sem dúvida o maior interessado em destruir a sua família, em acabar com o seu lar. E o que não falta é argumento para isso. Não deixe sua família, não deixe o seu lar sem uma cobertura. O diabo está só aguardando a sua ausência para atacar. Os amalequitas que deram em cima daquela família de Davi, eles estavam como o diabo, estavam só esperando na hora que Davi saiu com a turma e foi atacar. É assim que o diabo faz, querido. O diabo, ele é oportunista. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está na espreita. E tem muito crente fazendo vista grossa. Não, não é isso não. Deixa a porta aberta para ver. O diabo não quer saber se a sua família é nova ou não. Se você tem 1 ano de casado, se você tem 50 anos de casado, André. Se você é crente, se você é do Ministério do Louvor, se você é da intercessão, se você é da oração, se você é da administração da igreja, se você é uma outra pessoa que exerce um serviço na igreja, ele não quer saber disso não. Ele não quer saber se você é obreiro, se você é pastor, se você o que é não. Ele quer acabar com a sua família, quer acabar com a minha família. Esse é o propósito dele: roubar, matar, destruir. Deus quer e pode fazer uma obra de restituição sem precedente na nossa vida. Eu creio nisso. Deus pode fazer isso. Deus pode e Deus quer. Porque sempre podemos contar com a graça de Deus, mesmo que a situação seja de aparente desgraça. A providência de Deus é a sua mão invisível nos acontecimentos da nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar, pois com Ele a família é prioridade. O maior sucesso é o sucesso da nossa família, é o sucesso da nossa casa. E eu, você, nós precisamos ser o guerreiro que a nossa família precisa. Mostrar para a nossa família que o que Jesus fez na cruz não foi em vão. Falar de Deus, muitos falam, querido. Mas na prática, na vida, no dia a dia, no testemunho, a coisa fica diferente.